O que significa língua? A língua é um código. Língua portuguesa é um código, formado por palavras e leis combinatórias, por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. Em outras palavras, é um código linguístico social, é formado por signos, que aqui são palavras. Também signos podem ser números, etc. E também, além de ser formado por signos, palavras e leis combinatórias, agem por meio do qual as pessoas se comunicam. Exemplo, o idioma, o nosso, a língua portuguesa. Quando você vai estudar a língua portuguesa, você estuda duas colunas. Primeira coluna é análise morfológica, a natureza das palavras, substantivo, adjetivo, verbo, pronome, preposição, etc. E na sua segunda coluna é a relação das palavras na frase, é a parte sintática. São duas colunas que se entrelaçam e que são necessárias para dominarmos a língua. Variação e norma. A língua ela tem variação. Ela tem as suas normas, como nós usamos para documentos oficiais, a linguagem padrão, uma linguagem que segue as normas da gramática, né? Elas são aplicadas de acordo com a sua natureza morfológica e de acordo com sua função sintática. Função sintática, a gente lembra sujeito, predicado, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, agente da passiva, são os termos da oração que a gente, esse assunto é bem revisado no ensino médio, a depender da escola, no final do segundo ano, no início do terceiro ano. Claro que esse assunto aí de função sintática, vocês já viram isso lá entre o oitavo e nono anos. Bom, aqui, se liga aí na seta, de olho na minha seta aqui. Variação e norma, isso é próprio da língua. Há situações em que a língua se apresenta de formas diferentes, o que é normal. Alguns fatores que favorecem estas variações são a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social, profissionais e o grau de formalidade do contexto. Região geográfica. Vamos pegar aqui no Brasil, nas suas regiões, na região Nordeste, se você for. Cada região ela tem alguns vocábulos e dialetos próprios de se usar, uma forma regional de se falar. Isso é identificado, primeiramente, não só pela condição geográfica, condição climática, mas pela sotaque. O sotaque ele é muito importante aí para se identificar um regionalismo, uma forma de falar regional. O sexo e idade, existe sim palavras que são formadas assim, são usadas, por exemplo, o encontro de mulheres, encontro de homens. A idade também é muito importante. Veja a diferença de comunicação ou de nível de linguagem, que a gente vai ver mais à frente aqui, entre jovens entre 15 e 17 anos e entre senhores e senhoras a partir de 60 anos. Há uma grande diferença aí. Há uma grande diferença. Se colocar esses dois grupos, assim, grupo de jovens e de idosos, para conversarem, meu Deus, às vezes é um sarapatel, porque os jovens, eles vão usar, primeiramente o quê? Gírias. E aí, velho, beleza, certo? E já os idosos, muitos dos idosos que eu conheço, eles adotam uma linguagem mais moderada, mais formal, mais respeitosa. E eu acredito que um encontro entre jovens e pessoas idosas ou pessoas mais velhas, sim, desde que não haja um tanto de afinidade, deve sim haver uma linguagem mais respeitosa. Claro que entre jovens há uma linguagem mais livre, mais aberta, e aí às vezes os jovens abusam, né, e falam muito palavrões, etc. A classe social. Pela classe social também,
se pode identificar alguns traços linguísticos. Veja a diferença aí entre pessoas do subúrbio, não estou aqui cometendo preconceito social, pelo amor de Deus. Mas isso é notável. As novelas passam isso, a gente vê isso ao vivo e a cores quando entra em contato com pessoas de outras regiões, pessoas de uma classe mais privilegiada, mais rica, mais elitizada, no encontro com pessoas de uma classe mais baixa, mais simples, do subúrbio. Veja que há sim, pode haver sim uma diferença aí de linguagem. E eu já presenciei isso. Geralmente, pessoas da classe mais baixa não têm um nível de letramento capaz de se comunicar com pessoas que geralmente têm um certo letramento, têm uma certa comunicação formal da classe elitizada, da classe mais privilegiada. Assim, há uma certa diferença de letramento, de grau de leitura e de compreensão das coisas. Vamos aqui para signo linguístico. O signo linguístico é algo muito importante que está na língua. O significante e o significado, segundo um linguista chamado Ferdinand Saussure, ele afirmou que todo signo linguístico, signo pode ser uma palavra, lembrando aí para você, ele é formado de significante mais o significado. O significante, acompanha comigo aí, acompanha aí na certa. O significante é a expressão gráfica, é a palavra verbal. O significado já serve para representar uma conversão, uma imagem. Do significante mais o significado, é importante a gente prestar atenção nisso, nascem as noções tanto de denotação quanto de conotação. Os sentidos disso. O que significa denotação e conotação? O sentido denotativo da palavra, aqui é uma falha aqui, porque está repetido, é o sentido dos dicionários. É o sentido verdadeiro. É o sentido real. Quando você abre lá o dicionário, você pesquisa o significado da palavra casa. Você vê o número 1, o significado da palavra casa. Ali significa verbete. Casa pode significar o quê? Ou uma residência, ou uma moradia, etc. No sentido conotativo, de conotação, significa o sentido figurado, fantasioso, polissêmico. A palavra ponto, e que depende do contexto. Vamos pegar aqui a palavra ponto. No sentido do dicionário, ponto pode ser um círculo um círculozinho pintado que você faz. Mas o ponto, ele pode indicar um ponto de ônibus, um ponto de encontro, ponto enquanto local, enquanto localização, então pode significar várias coisas. E também a gente pega a palavra casa, como eu já citei. Palavra casa, no sentido denotativo, significa o quê? Uma moradia, uma residência. Já no sentido conotativo, no sentido figurado, pode significar o quê? Casa. Quando se pega a palavra casa na Bíblia. A palavra casa na Bíblia significa céu, morada celeste. É identificada com a Jerusalém celeste. Então, falada pelos judeus, também acreditada pelos cristãos. Então, veja, a língua, ela mexe. A língua, ela é cheia de funções, cheia de sentidos. Cada tem por isso que interpretar um texto, interpretar uma palavra, depende, sim, de muito letramento e também de muita pesquisa. Porque uma palavra, ela basicamente está ligada ao contexto, a um determinado contexto. A palavra casa,
dentro do contexto da Bíblia, vai significar o que? Jerusalém celeste. Morada espiritual, casa do Senhor, casa do Pai. Já no sentido denotativo, significa residência, moradia, lar, né? Local da família, etc. Um exemplo aí bem simples para a gente ver, para a gente ampliar mais isso, sobre o que é denotação e conotação, sobre o sentido denotativo e conotativo, é a palavra estrela, aqui, a palavra estrela, e a palavra balão. Veja aqui. Estrela, no sentido denotativo, significa o quê? Olha lá aquela estrela. Significa o quê? Um elemento celestial, um elemento do universo. Já no sentido conotativo, estrela, como está aqui na frase e nesse contexto, quero ser uma estrela de cinema, significa alguém famoso, um popstar, alguém que tem um trabalho reconhecido. Estrela de cinema, eu vou lembrar de quê? De um ator ou de uma atriz de renome e de sucesso. Com certeza vocês têm aí muitas estrelas, sobretudo aquelas estrelas que vocês mais gostam, né? Eu gosto daquele ator porque o cara sabe trabalhar, eu gosto daquela atriz porque ela é bonita e ela também encena muito bem, etc. E no exemplo balão, olha só, balão. No sentido denotativo, eu quero este balão, significa o quê? É um objetozinho, né? É um objeto inflável. É próprio um objeto de criança, para a criança brincar. Já no sentido conotativo, não me vem dando balão, quero uma explicação. O que significa balão? Enrolando, engabelando, mudando de conversa, aplicando subterfúgio, a pessoa diz uma coisa, ele entra em outro assunto, só para não querer conversar sobre um determinado assunto, e assim vai. Gente, senhoras e senhores, queridos alunos, queridas alunas, a língua, ela é uma sopa. A língua é uma sopa de letras. Para você construir um texto, é necessário você selecionar e organizar bem as palavras que você deseja, as palavras que você quer para aplicar a determinada função de um texto. Pois todo texto ele tem um objetivo e ele tem uma função. Para isso é necessário utilizar, é necessário escolher, em resumo, escolher e organizar bem as palavras que você quer para atingir um determinado objetivo, a fim de que o leitor leia e também aprove o que você escreveu. Agora a linguagem. A linguagem é esse sistema de signos. É o significante mais o significado, que permite construir uma interpretação da realidade. Isso se dá através de sons, através de letras, através de cores, de imagens, como também de gestos. Tudo que a gente é o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente gesticula, o que a gente desenha, pinta, o que a gente o que a gente canta. Isso tudo é linguagem. Tipos de linguagem. Vamos ver aqui. As chamadas línguas naturais, inglês, francês, português, russo, guarani. Sim, é um tipo de linguagem. Como também a pintura. A pintura. Quem gosta de pintura aí? Pintura de Van Gogh. É também um tipo de linguagem. A dança. Sei que muita gente gosta de dançar. A dança também é um tipo de linguagem. A música. A música serve para distrair, para entreter, para acalmar também a alma. É um tipo de linguagem. Os sistemas gestuais, e aí paz e amor, beleza, são
Os sistemas gestuais é um tipo de linguagem, como também existem infinitos sistemas gestuais, formas de gesticular é um tipo de linguagem. Os sistemas particulares de signos, logotipos, quadrinhos, vocês viram lá, né? O símbolo é o logotipo do Colégio Alpenísia Freire, é um tipo de linguagem. Quadrinhos aí, quem lembra de quadrinhos da Marvel, né? É um tipo de linguagem. Né? Para esclarecer mais, nos atos de comunicação, todo ato de comunicação, ele é formado de sinais, de símbolos, de sons, de gestos, regras com sistemas convencionais, da linguagem escrita, que está de acordo com a gramática e o dicionário, a linguagem mímica. Eu lembro lá de Charlie Chaplin, em seus filmes. E a linguagem, ela pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se valem os indivíduos para realizar o ato da comunicação. Professor, Libras é um tipo de linguagem? Sim, uma língua. Braille também. Tipos de linguagem. A linguagem, geralmente, ela pode ser verbal e não verbal. Isso aqui é café com leite, né? Todo mundo sabe. Linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. O presidente da República faz um discurso, faz um pronunciamento em rede nacional. Ele usa da escrita e usa também da fala. Quando você vai fazer uma prova, vai fazer a prova não, porque a prova já vai feita para você, claro, né? Quando você vai responder a uma prova, ali tem a parte escrita. E as suas respostas, elas são geralmente escritas. Uma vez um aluno eu entreguei uma prova escrita para ele, e aí ele queria me responder falando, né? Só que foi um profundo desastre. O outro tipo de linguagem é a linguagem não verbal. Essa linguagem não verbal a gente faz somente em jogo de futebol, em encontro entre amigos, e em diversas atividades ou ações sociais. Uso de imagens em linguagem não verbal. Figuras, desenhos, símbolos é também uma linguagem não verbal. Dançar é também linguagem não verbal. Tom de voz é também linguagem não verbal. Postura corporal, olha, veja como eu estou sentado aí. Muito aluno se assenta de forma errada no colégio, né? Postura corporal, ela também às vezes fala da personalidade da pessoa, né? A pintura é linguagem não verbal. Música, mímica, escultura é sim linguagem não verbal. E gestos como meio de comunicação é sim, faz parte do mundo da linguagem não verbal. Logo, toda a atividade humana, todo ato humano que tem um objetivo, que tem uma intenção, um sentido, havendo emissor e receptor, é linguagem. Seja falada, seja escrita, seja em forma de imagens, figuras, números, dança, tom de voz, postura, etc. Aprofundando exemplos. Alguns exemplos aqui de linguagem. Na música, veja aí o piano. No cinema, olha aí a figura de Matt Damon, Perdido em Marte. É um filme que você não pode perder. Um filme longo e que ele tem uma grande lição para todos nós. Que todas as áreas do conhecimento, elas são necessárias para que você sobreviva. Então, se esse personagem aqui, no filme Perdido em Marte, ele não tivesse estudado física, matemática, química, o seu idioma, ter domínio em robótica e em diversas outras áreas, ele não teria sobrevivido nesse planeta
que até então é desconhecido. Na literatura, no poema, né, veja esse poema de Paulo Leminski, de 1982, Lua na água, água na lua, alguma lua, água, lua alguma, lua. Também passa um significado, ele é um tipo de poema concreto que trabalha com a repetição das palavras, né? Que a imagem da lua pode ser refletida na água, assim a gente pode interpretar, como também podemos interpretar com outros focos. Outro exemplo aqui é no teatro. Veja, quem gosta de teatro, o teatro precisa ser valorizado novamente. Precisamos praticar o teatro, né? É também uma forma expressiva de linguagem. Continuando aí, no trânsito, vejo tanto de linguagem não verbal, que muita gente passa no teste, tira a CNH, mas esquece a sinalização. A sinalização que as leis de trânsito, a sinalização de trânsito, ela é estudada lá nas aulas teóricas, em toda a autoescola, em que muitos motoristas, depois da prova prática, acaba esquecendo. É importante, sim, você revisar e sempre buscar obedecer às normas de trânsito. Se vê muito da linguagem não verbal, tá certo? Um desenho animado, um personagem, pela sua descrição fisionômica, veja a figura de Pica-Pau, está aqui arrasado, coitadinho, ó, lascado, com a língua de fora, parece que tomou aí um tombo ou uma porretada, né? Sim, é uma linguagem não verbal que fala por si mesmo. E também uma fotografia, a sua fotografia aí é uma linguagem. Dando continuidade aqui, linguagem, diversidade linguística. Aqui vai um assunto mais de forma teórica e vale a pena você se ligar, né? Pegue sua caneta, né, porque eu já estou aqui com a minha, e vá anotando, porque eu já anotei. Linguagem e diversidade linguística. Nenhuma língua é homogênea. Primeiro de tudo, por quê? Porque não é homogênea. Imagina só, se a língua portuguesa do Brasil, aqui veio, ela foi adaptada do português de Portugal. Imagina só se ela fosse falada de uma forma, de uma maneira somente formal, ao estilo da linguagem de Olavo Bilac, de Castro Alves, de Machado de Assis, etc. Imagina só se a língua portuguesa ela fosse praticada, né, de uma forma só, bastante enrijecida, formal, denotativa. Seria chato, não? Então veja, em cada região do país existem vocábulos. Existe nome de frutas, nomes diferentes para uma mesma fruta, como também outras referências para elementos assim do nosso dia a dia. Nenhuma língua ela é homogênea. Graças a Deus que existem os regionalismos, as variedades linguísticas, os dialetos. Isso nós veremos aí na quarta videoaula. Cada variedade de uma língua ela é resultado das peculiaridades, das experiências históricas do grupo que a fala. Todas as variedades de uma língua se equivalem e não há como diferenciá-las em termos de melhor ou pior. Você pega uma pessoa letrada, você conversa com uma pessoa, você é letrado, né? Sente o tal, terminou o ensino médio, está cursando
alguma coisa em uma faculdade ou em uma universidade, e aí você se depara com um mineirinho, né, ou um gaúcho, pessoas até então pouco letradas, e você tem um vocabulário maior, né, tem um domínio linguístico considerado mais largo. Se você conversar com essas pessoas sobre clima, sobre geografia, sobre economia, sobre política, e esse mineirinho ele vem com o sotaque, com a forma de falar dele, ou o gaúcho vem com o sotaque e a forma de falar dele, a linguagem do gaúcho ou do mineirinho e a sua linguagem, que é a formal, ela é melhor do que o falar regional, tanto do gaúcho quanto do mineirinho? Não. Não existe língua nem melhor nem pior, porque a comunicação acontece. As palavras podem ser um pouco diferentes, os sotaques podem ser um tanto diferentes, mas a comunicação acontece. A comunicação acontece. As línguas mudam constantemente no tempo. Vejamos a palavra, hoje, a palavra você, tem gente que não fala nem mais a palavra você, fala ser, né? Você. Veja, a palavra você no português de Portugal começou como vós me ser. Aliás, vossa me ser, depois vós me ser, e até se reduzir a palavra hoje você. Então, as línguas elas podem mudar constantemente no tempo, mas se referindo a um mesmo objeto, a um mesmo elemento. A língua ela varia conforme a região em que é falada. Veja aqui no Nordeste, né? Um baiano ele tem o seu sotaque e os seus vocábulos próprios da sua região. Um gaúcho ele tem os seus vocábulos e sua forma a falar regional. E assim vai. Os dois se comunicam, porque os dois falam português, os dois falam a língua portuguesa, mesmo que um tenha um nível de letramento maior do que o outro. A língua, continua aqui no texto, a língua reflete as diferenças socioeconômicas e culturais. Veja lá aquele exemplo que eu coloquei logo no início, né? Uma pessoa que tem um nível de letramento, uma pessoa de uma classe elitizada, de uma classe mais privilegiada, com certeza, ou geralmente, eles têm um nível de letramento maior do que uma pessoa da classe periférica, da classe desprestigiada, ou de uma região mais simples. Claro que eu já me deparei com certas situações em que gente do interior sabe mais do que pessoas que têm um nível um nível de bens materiais, um nível de riqueza maior do que eles. Eu já vi sim meninos do interior passarem no vestibular em universidade pública e no curso de medicina. Isso nem sempre, a classe social, a diferença socioeconômica, ela nem sempre ela vai destacar quem tem um nível de letramento maior ou menor. E também, para finalizar, os falantes, eles variam nosso modo de falar conforme a situação em que estamos. Vejamos aqui vocês aí do primeiro ano do ensino médio do Colégio Alfenícia Freire, são convidados ao encontro com o governador. Me diga como vocês iriam se postar diante dele. Vocês não iriam usar a gíria, consequentemente. Vocês não iriam usar. Vocês iriam usar uma linguagem mais formal. Correto? Senhor governador, seria a saudação inicial. Veja, então, para cada situação, conversando diante de uma autoridade política do governador, existe uma forma de falar. Conversando diante do seu médico, existe uma forma de falar. Agora, conversando entre amigos ou entre familiares, você impõe uma forma de falar
mais livre, menos presa às regras gramaticais. Tá ligado? Fique ligado. Vamos lá. Os níveis de língua, para finalizar aqui esse assunto. As diferenças no uso da língua constituem as variedades linguísticas. São, portanto, as variações que uma língua apresenta, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. O campo que estuda a evolução da língua, as suas mudanças e transformações ao longo do tempo, as suas variações em uma determinada região chamada de linguística, em especial. Entre as variedades de uma língua, existe aí, eu vou tomar um pouco d'água aqui, só um pouquinho para aproveitar, porque o professor está falando um pouquinho demais, estamos aí nesse clima de quarentena, então é bom tomar água, né? Entre as variedades de uma língua, existe a língua padrão, a língua culta, a não padrão, que é chamada também de popular ou coloquial, que é essa que você usa entre amigos. A padrão, ela pode se encontrar em um texto oficial, em textos que você usa na sua empresa, em textos que você usa em repartições públicas, em uma carta do diretor para os pais dos alunos. É uma língua, ele se utiliza de uma língua padrão culta. A língua técnica, ela pode ser usada no campo médico, no campo da advocacia ou do direito, no campo parlamentar, político, etc. E também a língua literária, que é usada aí nos poemas, nos romances, nas crônicas, nos contos, como também existe a gíria, que é aquela linguagem que vocês usam pra caramba, colé, velho, beleza? E o jargão. O jargão, ele é um estilo de linguagem que é usada em um dado contexto profissional. Por exemplo, no campo médico, existe sim um vocabulário próprio para se usar. No campo militar, sim, existe uma forma profissional, existem termos especiais para se utilizar. Na escola, existem sim termos especiais para se utilizar. Em todo campo profissional, existem sim formas e vocábulos para serem aplicados. Vamos ver os exemplos? Depois dos exemplos, a gente finaliza. Beleza? Fique ligado. A linguagem padrão formal e não padrão, que é informal. Veja aqui essa tirinha. Veja aqui. Tem a patroa, veja, bem vestida e tal. E aqui temos aqui a empregada doméstica ou a secretária do lar. Olha o que diz a patroa. Veja, essa senhora aqui chique, né? Essa caricatura, essa imagem de uma senhora chique. Hoje é seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Veja a linguagem padrão, a linguagem formal, sabe usar bem a crase, sabe usar muito bem aí a sintaxe, separando sujeito, usando bem o sujeito e predicado. E veja o que respondeu aqui a Georgina, a secretária do lar. Não precisa se preocupar comigo, patroa. Eu só acordo às 9. Pense que folgada, viu? Outro exemplo aqui bem simples é a linguagem comum e linguagem técnica. Aqui eu peguei o exemplo aqui no campo médico. Veja, o que o médico diz para o seu paciente, usando a linguagem técnica. Se liga na seta aqui, se liga na seta. É uma rinite com cefaleias e uma rinorreia importante. Isso foi a linguagem técnica. Você entendeu alguma coisa? Vamos para a linguagem comum, que aí a gente vai entender. Olha o que diz o médico. É uma constipação. Dói-lhe a cabeça e tem o nariz a pingar. Cefaleia quer dizer dor de cabeça. Rinorreia quer dizer o quê? Nariz a pingar. Constipação é o que? É o início de gripe, né?
Outro exemplo aqui de linguagem é a linguagem literária. Peguei aqui esse poema de Tiago de Mello, um poeta amazonense, Para os que virão. Diz assim, poema não se lê, se recita. Vamos lá. Para os que virão. Como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me dando inteiro, sabendo que não vou ver o homem que quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar ninguém, principalmente aos que sofrem na própria vida a garra da opressão e nem sabem. Não tenho sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem, para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando devagar sofridamente de ser, para transformar-se muito mais sofridamente na primeira e profunda pessoa do plural. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro, dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo, e saber serão lutando. Tiago de Mello. Veja um poema aí. A gente destaca um poema, principalmente aqui pela rima, e pela linguagem simbólica, no meu bolso de palavras, ou seja, aquilo que ele tem guardado na sua cabeça, de palavras. E outro exemplo de linguagem, a gíria, veja, rola, é nós só, demorou, veja, são expressões que principalmente o campo juvenil, vocês jovens, usam. E o último exemplo de linguagem, que é o jargão, que, como eu já falei para vocês, é aquela forma de linguagem que é usada em um dado campo profissional. Eu peguei um exemplo aqui da esfera médica, o que diz? De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Você entendeu alguma coisa? Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Veja todo o linguajar, todos esses termos aqui do campo médico, para se referir a um furúnculo. É coisa que todo mundo conhece.